Jesus, quando ele veio a este mundo, Mateus vai descrever primeiro que Jesus ele nasce de uma virgem. A gente sabe que para uma virgem que não coabitou com seu esposo, ter um filho, aos olhos do homem é impossível. Mas o anjo anuncia a Zacarias quando ele estava no templo, sacrificando ao Senhor, orando ao Senhor. O anjo aparece a Zacarias e fala com ele: não temas, porque a sua oração foi ouvida. Aí o anjo entrega o recado de Deus: dentro do tempo você terá um filho, porque para Deus não haverá impossível. Ou seja, para o mundo, para o homem, para a ciência é loucura, mas para mim, para você é o poder de Deus. Se Deus quiser, Ele faz, porque Ele pode tudo. Aí Ele faz uma virgem ter um filho, como a promessa do profeta, que Deus falou também que o profeta teria que se cumprir. Uma virgem dará à luz um filho, e ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. É a estrela da manhã. Louvado seja Deus. Jesus nasce, cresce. A gente conhece um pouco da história de Jesus. Aos 12 anos ele começa a pregar entre os doutores. E detalhe, ele não estudou em colégio não, viu? Quem ensinou Jesus foi o Espírito de Deus. Porque o Pai, o Filho e o Espírito juntos se formam um. Então Jesus já veio de Deus preparado e capacitado para a obra e para a missão que ele tinha para fazer aqui na terra. Aí você nasce da sua mãe e não entende o propósito de Deus, não entende o que Deus tem na tua vida. Agora eu digo para você, queridos, se você buscar, se você não desfalecer a tua fé, se você não desistir, Deus ele vai falar contigo. Porque Jesus nasce com um tempo difícil, aonde os governadores da época, Herodes e outros, tentaram matar o menino. A gente conhece um pouco da história. Mas Jó já disse, depois da sua dor, do seu sofrimento, do seu luto, ele fala bem assim: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos, Deus, pode ser impedido ou frustrado. Ou seja, o homem tentou impedir o nascimento do menino, não conseguiu, porque o anjo fala com José em sonho, para ele mudar de cidade. Ele vai para o Egito, depois ele volta de novo, mas o menino nasce, porque a promessa de Deus, ela tem que se cumprir. Não há homem na terra que possa impedir o agir de Deus. O menino nasce, cresce, prega entre os doutores, mas quando chega uma certa idade, a certa feita, Deus, porque tudo é no tempo de Deus, não é no tempo do homem. Jesus foi perseguido diversas vezes, tentaram matar Jesus, mas não conseguiram, porque tinha um tempo determinado por Deus abaixo desse céu para todo propósito. Quando chegou o tempo de Deus, Ele permitiu Jesus morrer na cruz. Jesus morre em uma cruz, passa pela via dolorosa em Jerusalém. A gente conhece que Jesus padeceu um alto martírio, uma alta dor. Ele sofre humilhação, ele passa por tudo que o homem ou a mulher na terra jamais gostaria de passar. Foi esclarecido, foi humilhado, louvado seja Deus, foi rejeitado por muitos, mas o Pai estava com ele, porque uma coisa eu tenho certeza: Deus não desampara os filhos. Jesus sempre foi filho, veio como rei dos judeus, veio como mestre, como Senhor, mas sempre foi filho de Deus. E o Pai nunca desamparou o filho. E o filho passando pela luta, pela dor, mas ele sabia em quem ele estava crendo, quem havia o chamado para a obra da terra. E Jesus, em suas pregações na terra, passava pelas ruas, pelas sinagogas, pregando o evangelho de salvação, revelando o amor de Deus aos corações, porque Deus queria conquistar o mundo inteiro. Deus queria revelar a sua grandeza, o seu poder, mas na totalidade o seu amor.
amor e a sua salvação. E Jesus, ele vai e ele prega. Sabemos que Jesus, aonde passava, arrastava a multidão. E Jesus estava certa feita, próximo ao mar da Galileia, pregando o evangelho uma vez mais, revelando quem era Deus às pessoas, porque esse era o propósito de Jesus, revelar o que Deus queria à humanidade. Jesus prega, ele multiplica pães e peixes, porque Jesus foi tão justo e é justo, que ele não só alimentava o espiritual, mas o físico também. A multidão já estava 3 dias com Jesus. Jesus falou: não é certo deixar a multidão partir com fome. Jesus alimenta aquela multidão quando ele multiplica os pães e peixes. E logo depois que Jesus multiplica os pães e peixes, ele ordena aos discípulos que entrassem no barco para passar para outra banda. Louvado seja Deus. Mas o que me chama a atenção, queridos, é que Jesus, ele tinha uma vida consagrada a Deus, uma vida de comprometimento com Deus. É isso que nós temos que ter. Louvado seja Deus. Aí Jesus foi orar, como a gente leu, sozinho. Porque às vezes encontramos pessoas para estar do nosso lado intercedendo com a gente. Mas às vezes não encontramos ninguém. E é normal acontecer isso. Jesus, ele orou muitas vezes sozinho. Mas Jesus tinha uma convicção que no seu lado estava o Pai. E ele não estava só. Ele estava só em pessoas. Mas a presença do eterno Deus sempre esteve com Jesus. Como está conosco também. Não precisamos ver Deus para a gente crer na sua existência, no seu poder, não. Porque Tomé foi tão incrédulo que Jesus ressuscita. E ele precisou tocar nas mãos feridas de Jesus para ver o furo nas mãos do mestre. Para crer que o mestre havia ressuscitado. Mas a gente não viu. Aí Jesus falou: bem-aventurados sois vós que não me viram, mas creu. Somos nós. A gente não viu Jesus, mas a gente crê porque o Espírito Santo testifica dessa verdade. Que ele veio como homem, como Deus, ele morre numa cruz, ao terceiro dia ressuscita para dar salvação a todos que nele creem. É por isso que você está aqui hoje. Porque um dia você ouviu essa verdade, testemunho da cruz, e o Senhor te conquistou, porque ele me conquistou. Oh, aleluia! Aí Jesus multiplica os pães e peixes. Ele vai orar logo depois. Quando Jesus vai orar, eles no monte. Porque a vida de Jesus, amados, é uma vida de busca. Aí você vai ver exemplos de discípulos de Jesus. Daniel. Como não lembrar de Daniel? Ele orava 3 vezes ao dia. Porque ele orou 3 vezes ao dia. Porque ele buscou ter uma proximidade com Deus, uma comunhão com Deus. Porque oração é um diálogo, uma conversa com o Pai. Como você tem prazer de conversar com seu amigo, com seu esposo, com sua esposa, você tem que ter maior ainda com Deus. E Daniel orava. Aí Deus não resistiu à oração do servo. Deus enviou um anjo que falou com Daniel: homem muito amado, eu vim por causa das suas palavras. É para a gente entender, queridos, que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Quando o crente se propôs a orar, o Deus do céu ouve. E quando ele quer fazer, ele responde como ele fez com Elias, por fogo. Ele responde imediato. Mas quando ele quer provar a fé do crente, ele faz o crente também aguardar anos em oração. Quantas vezes orou a Deus do céu e ele me respondeu por fogo, mas quantas vezes também ele me provou e fez eu esperar anos para obter uma vitória. Mas eu esperei, porque o salmista falou: esperei com paciência no Senhor. E o que aconteceu? O Senhor se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Então,
Jesus sabia, porque tudo que acontece na terra é permissão de Deus. Você acha que o mal acontece na terra porque Deus ele ama que aconteça? Não, é permissão. É para que o homem reconheça que sem Deus nada ele pode fazer. Observe que para Deus fazer o impossível em tua vida, na minha vida, precisamos buscar, porque Deus sabe o que eu preciso e você precisa. A Bíblia diz que a palavra não vem na nossa boca, Ele sabe que a gente vai falar, mas Ele quer uma atitude da minha e da tua vida. Ele quer que você dê o primeiro passo e tome uma decisão com Deus. É que Deus queria os discípulos. Aí Jesus veio aquele vendaval, aquele vento, mas estava bravio, e os discípulos aterrorizados, como a gente leu. Os discípulos com medo, porque a gente lê em Mateus, mas Marcos também vai dizer João, que cada um descreve a história. E ele fala que a água estava entrando no barco. Então os discípulos estavam preocupados, com medo. O que será na minha vida aqui, Jesus? A iluminação está tão grande sobre a nossa vida, né? A tempestade, que a gente pensa que a gente vai desistir, vai parar. A gente pensa que não vai conseguir vencer a luta, a dificuldade. Está tudo fechado, a gente ora, nada acontece, mas a gente esquece que Deus trabalha em prol daqueles que nele esperam. A gente esquece que Deus trabalha no silêncio. Ou você acha que Jó no sofrimento, Deus já estava vendo? O diabo achando que Jó iria negar a Deus. E Deus observando o justo Jó, o servo fiel. Deus observando o crente que não desfalece a fé mesmo na dor, mesmo. E Jó estava lá. Quando a proposta chegou para Jó, nega o teu Deus e morre. Jó falou com Flávio louco, a mulher se fala tudo. Aí Jó falou: Deus me deu o bem, ele pode me dar o mal? Ele pode tudo. Se ele quiser fazer, ele faz. Ele é o nome da vida, é o nome da morte. Ele tem o poder sobre a vida e sobre a morte. É por isso que se ele quiser, ele ressuscita mortos, como ele fez com Lázaro, depois de 4 dias. Para homem era uma loucura aqui. Mas Jesus falou com o Pai. Quando ele deu graças ao Pai, ele ordenou: Lázaro, sai para fora. E não houve pedra no sepulcro, não houve barreira, não houve impedimento, não houve ataduras, Lázaro, que prendesse aquele homem lá dentro. Quando a voz do Mestre soou na terra, quando o poder de Deus se manifesta ali, Lázaro veio para fora. Porque quando Deus dá a palavra na terra, não há nada neste mundo que possa impedir o Deus do céu de fazer algo acontecer aqui. Oh, aleluia! Aí o barco está para lá fora. Aí Jesus chega. Já estava a grande distância, embarcação, porque naquela época, louvado seja Deus, era um meio de transporte. Os barcos, as jumentas, só agora os cavalos eram mais elite, viu? Segundo a história. Mas Jesus não se prende a nada disso. Aí Jesus ele vem, sabe como? Ele veio só como sobrenatural de Deus na terra. O barco estava longe. E você acha que isso foi impedimento para Jesus chegar na hora certa? Você acha que se atrasa a situação na terra, ele veio caminhando sobre as águas? Porque não há limites para o poder desse Deus. Pode ser impossível para o homem, mas para Deus não haverá impossível. Aí, louvado seja Deus. Era mais ou menos 3:06 da manhã, como a gente leu. Jesus caminha sobre as águas. Os discípulos ficaram com medo. Essa hora da madrugada, ver um ser dando por cima das águas, só pode ser um fantasma. Oh, aleluia! Os discípulos não conheciam o poder de Deus, porque se eles conhecessem o que Jesus
sobre as águas. Louvado seja Deus. Quando Pedro fala, é o fantasma. Jesus fala: homem, tem bom ânimo, homem, sou eu, não temas, não tenha medo, porque aonde Jesus está, alguma coisa tem que acontecer. Alguma coisa acontece. Se Jesus estava por cima do mar caminhando, algo tinha que acontecer ali, o sobrenatural de Deus. E Jesus caminha sobre o mar. Aí Pedro, na coragem do Senhor, na fé do que a gente tem que ter, falou com ele: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo. Jesus veio. Jesus usou a palavra. Porque quando a palavra de Deus é lançada, o crente, o homem precisa tomar posse, precisa crer. Porque Jesus mesmo falou: sem fé é impossível agradar a Deus. Mas se o homem crê, ele vê a glória de Deus, ele vê as maravilhas do Senhor. Porque Deus não parou de trabalhar. Quem disse que Deus parou de fazer milagre na terra? Quem disse que Deus parou de ressuscitar mortos, de levantar quem está sentado na cadeira? Se ele quiser, ele faz, porque ele é o dono do poder. Aí Jesus manda Pedro vir ter com ele. Quando Pedro vem ter com Jesus, Pedro estava na fé, caminhando sobre as águas. Mas quando Pedro se distrai com o vento, com a tempestade, ele tira os olhos de Jesus. É o que não pode acontecer conosco, tirar os olhos de Jesus. Quando Pedro olha para a tempestade, para a circunstância, para a situação, para a adversidade, ele naufraga. Aí Jesus fala: homem de pequena fé, homem de pouca fé, por que duvidaste? Ou seja, Jesus sempre será a ponte do homem quando o homem caminhar sobre as águas. Jesus estava com uma ponte de Pedro, e quando ele estava olhando para Jesus, os pés dele estavam firmados e firmes, ele estava focado, porque ele estava olhando para aquele que podia fazer o impossível. Mas quando os olhos dele saem do mestre, ele se desequilibra, ele está afundando. Mas Jesus, como é tão bom e não quer que o homem caia, não quer que o homem desfaleça a sua fé, Jesus pega Pedro e levanta. Oh, Deus poderoso, um exemplo que Deus deixa para nós nessa noite: não desfaleça a tua fé. Venha o que vier, passe pelo que você passar, mas não abra a mão do reino, não abra a mão da salvação da tua alma, porque o mundo não pode te dar nada. Tudo aqui vai passar. Você quer faculdade? Deus vai te dar, Deus me deu. Você quer casa? Deus vai te dar, Deus me deu. Quer carro? Deus vai te dar, Deus me deu. Deus te dá tudo que você pedir a Ele com fé, crendo, sem duvidar, você recebe. Agora, o nosso coração não pode estar firmado em nada disso, porque tudo vai passar. Passa título, passa bens materiais. Podemos gozar das bênçãos do Senhor? Sim, devemos. Mas não se apegar ao nosso coração, tem que estar por completo em Deus. E quando Ele voltar, porque o mundo pensa que a promessa vai falhar, engano Deus. Jesus fez uma promessa, e essa promessa não vai falhar. Ele vai voltar.
para o poder de Deus. Mas foque o teu coração, foque a tua mente, foque a tua vida que Deus tem para a tua vida aqui. Primeiro no reino. Primeiro é o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas são acrescentadas. Ele me ama me preservando do Senhor desde criança. Para gente finalizar. Desde quando eu tinha 2 anos de idade. Eu tenho 35, ainda estou nova. Mas desde 2 aninhos minha mãe me trazia da igreja, no caminho do Senhor. E Deus sempre segurando as minhas mãos, porque se eu segurasse eu soltava. Mas porque Ele segurou as minhas mãos, Ele não deixou de tropeçar e não cair. A minha vida na igreja, queridos, era orando ao Senhor, junto com as irmãs mais velhas, era assim. Tinha evangelismo, eu estava lá. Tinha oração na igreja, eu estava lá. Eu queria Deus, e que era de hoje. Era vigília, eu estava lá. Eu amava estar na casa do Senhor. Era para varrer a igreja, eu estava lá. Limpar o altar, o banheiro, eu estava lá. Porque para Deus vale todo esforço na terra. Ele merece tudo que a gente devia fazer de todo o coração. Eu digo a vocês, jovens, o meu esforço na presença e na casa de Deus não foi em vão. Deus me deu muitas honras, muitas vitórias, muitas conquistas, coisa que eu não tinha condição financeira, mas Deus me deu. Ele abriu as portas para eu passar pelo caminho sobre as águas. Deus para mim, Ele abriu as portas para eu passar. E Deus me deu muitas vitórias na terra, queridos. Um casamento abençoado, uma família abençoada, estruturada em Deus, Ele também me deu. Eu não buscava casamento, viu? Eu não buscava casamento, mas Deus me abençoou com casamento. Ainda me deu uma filha. Eu digo a vocês, queridos, firme teu coração em Deus. Busque ao Senhor. Se dedique mais para Deus. Não deixe o mundo te iludir, não, porque o mundo gosta de iludir, as coisas dessa vida gostam de iludir. Não deixe o mundo ofuscar aquilo que Deus tem para a tua vida. Deus tem grandes coisas para a igreja do Senhor aqui na terra e na eternidade. Não abra mão daquilo que Deus tem para a tua vida, não, queridos. Mas busque o Senhor enquanto você pode achar, que você vai ver quantas vezes você vai caminhar sobre as águas. Quantas vezes você vai vencer a luta e as dificuldades dessa vida. Quantas vezes Deus vai abrir a porta para você passar e cantar do outro lado. Como Israel cantou diante daquele mar vermelho. Nenhum mar foi apto para impedir o povo de Israel de vencer. Não há barreira, queridos. Não há impedimento, não há empecilho, não há demônios, não há nada, não há ninguém que possa impedir o agir de Deus em nossa vida. Já diz a palavra de Deus, operando Deus, que impedirá? Por isso, firme o compromisso maior com Deus. Que nessa noite você saia daqui convicto de que Deus serve e do que Ele quer fazer na tua vida. Só depende de você. Não desistir, não parar no meio do caminho, não olhar para trás, não desfalecer. Viva na esperança e na fé que é em Cristo Jesus. Uma coisa que Deus é fiel e primeiro, não desampara o seu povo. Creia que tudo que você já enfrentou até aqui, Deus te sustentou para você passar. Por isso você está de pé, está vivo. Deus firmou os teus passos, o teu coração. Ele quer continuar firmando. Mas não desfaleça a sua fé, não. Chorando, como não falou aqui, entrou no quarto, orou, chorou, Deus deu força, ela se levantou. Quando vinha a dor, vinha luta, chore, ore, se derrame como anda na presença do Senhor, que você vai ver. Deus se lembrou de Ana, da oração feita no templo e Siló, no quarto. Ore ao Senhor e você vai ver o agir de Deus na tua vida. Amém, queridos?